Galera, vamos entender agora o voltímetro. O que é o voltímetro? O voltímetro, o nome já está falando, volts, né? Então, qual é a função dele? É um medidor de tensão elétrica. Tá? Então, ele é um medidor de tensão elétrica, também conhecido por nós como DDP. Tá? Então, ele mede a voltagem do meu sistema. Tá bom? Qual é o símbolo dele? Bem, se amperímetro era um A, voltímetro é um V, certo? Então, uma bolinha, exatamente, com a letra V dentro e a flechinha para dizer que está medindo alguma coisa. Como deve ser ligado? Lembra que eu te expliquei? Pensa naquela questão de resistores associados. Então, o que acontecia? Série, mesma corrente. Paralelo, mesma tensão. Se eu quero medir a tensão sem perder o valor, o que eu vou fazer? O meu voltímetro tem que ser ligado em paralelo com o ponto que eu quero medir. Então, deve ser ligado em paralelo com o ponto que se quer medir. Eu quero medir a corrente elétrica, perdão, a tensão elétrica desse resistor R. O que eu vou fazer? Eu venho aqui nele, ligo o meu voltímetro, aqui está o meu voltímetro, em paralelo. Logo que eu entendo? Eu entendo que se em paralelo a tensão é igual, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu estou medindo a mesma tensão que tem nesse cara aqui, então eu consigo descobrir a DDP dele. Porém, nós trabalhamos geralmente com o quê? Com o voltímetro ideal. O que é o voltímetro ideal, gente? Bem, se eu não quero desviar o caminho, se eu não quero atrapalhar o funcionamento da minha resistência, eu liguei esse cara em paralelo, esse cara tem que ter uma resistência alta. Por quê? Se a resistência dele não for alta, ele se torna um caminho menos resistente, logo a corrente vai toda por ele. E aí eu desvio o caminho aqui e atrapalho o funcionamento do meu sistema, não é o que eu quero. Então, como eu não quero isso, o que é um voltímetro ideal? O voltímetro ideal é o voltímetro, então tá aqui, é o voltímetro, cuja resistência interna, tem a tendência, né? Tende ao infinito. Então, ele tende ao infinito. Eu vou dizer então que a resistência de um voltímetro é um valor que tende ao infinito. Quanto maior for essa resistência, melhor fica. Por quê? Resistência muito elevada tem tendência a ter uma corrente elétrica muito baixa. Então ele não atrapalha o funcionamento do aparelho e assim ele não prejudica quando ele for fazer aferir uma medida. Então eu vou medir aqui a tensão da lâmpada, eu não atrapalho o funcionamento dela. Tá? Eu simplesmente meço, porque eu estou em paralelo, a tensão minha e dela ficam iguais, mas eu não desvio a corrente dela. Logo ela continua funcionando e brilhando igual. Entenda que brilho de lâmpada tem muito a ver, a relação direta com a corrente elétrica. Se eu falar para você que eu quero medir uma corrente ou quero uma lâmpada que brilhe muito, sempre procure a maior corrente elétrica, certo? Brilho tem a ver com corrente elétrica. Então, se eu desviar, eu tiro o brilho. Então, ela e atrapalha o funcionamento. Não é essa a minha ideia, tá? Qual é o princípio então? Voltímetro ligado em paralelo, tendência que ele seja ideal com a resistência tendendo ao infinito. Você fala, Jabur, mas a resistência dela não é infinita. Ela existe e vale 1000 ohms. É muito grande? Razoável. 1000 ohms não é um valor assim, mas é alto, é bem elevado, tá? Mas e se ele aparece aqui, tem uma resistência dentro dele, ele fala que essa resistência vale 1000. Eu vou ligar em paralelo, igual fazer uma associação em paralelo. Eu faria esse R em paralelo com a resistência do voltímetro, tá? E aí eu vou fazer, se forem dois, eu faço o produto pela soma. Se forem iguais, eu pego o valor de um deles, divido por 2, o que não vai ser, tá? Se eu tiver várias resistências aqui em paralelo e o voltímetro é como mais uma, eu posso fazer resistência equivalente igual à soma dos inversos. Bem, são todos métodos iguais o de resistências ligadas em paralelo, isso não muda. Tá? Então, o diferente é quando ele é ideal. Tende ao infinito, logo eu nem coloco o valor dele, não atrapalha. Mas, caso contrário, Jabur, mas infinito não atrapalha? Não, não atrapalha. Eu te mostro, olha só. Se eu fosse calcular a resistência equivalente desse cara com a resistência do voltímetro, vamos colocar aqui, tendendo ao infinito, tá bom? Então a resistência, vou até colocar aqui voltímetro. Do voltímetro tendendo ao infinito.
Se ela tende ao infinito e você fosse calcular pelo caminho clássico, você ia falar assim, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R do voltímetro. Logo, 1 sobre REC ia ficar igual a 1 sobre R mais 1 sobre infinito. Qualquer número dividido por infinitas partes, ele tende a ser zero. Se ele tende a ser zero, amigão, só sobrou para você esse pedaço. Logo, multiplicando em cruz, a resistência equivalente é a própria resistência R, certo? Então, quando ele tende ao infinito, ele não atrapalha o funcionamento. Se ele tivesse um valor que não fosse infinito, a gente colocaria ele na conta e aí veremos o que vai acontecer com a resistência equivalente. Galera, espero que você tenha entendido o que seria um voltímetro. São os dois principais medidores que nós temos, então, amperímetro e voltímetro, tá? Depois vamos falar um pouquinho mais de outros, como, por exemplo, o galvanômetro, quando falarmos em uma ponte de Wheatstone, que nada mais é do que um ohmímetro, tá? Um medidor de resistência elétrica, tá? Que é um outro tipo de medidor, nós vamos falar na próxima aula. Então, galera, até a nossa próxima aula, espero que você tenha entendido e bons estudos!